Sejam muito bem-vindos e meu boa noite. Hoje nós vamos falar, minha pretensão é falar das principais doenças que caem no Enem. E dentre essas principais doenças, andou surgindo por aí, agora recentemente, o seguinte, uma volta da peste negra, né? Andou-se também falando de uma ameba comedora de cérebro nos Estados Unidos e nós estamos em uma quarentena. Nada mais justo do que a gente fazer um revisional das principais doenças que caem no Enem e as consequências dessas doenças, tá? Então, eu pedir permissão para que hoje eu falasse justamente dessas doenças. Então, vamos lá. Qualquer coisa, pode ligar o áudio, tá? Fazerem perguntas ou colocarem no chat. Vocês fiquem à vontade, tá bom? Dá um feedback depois, no finalzinho da aula para mim, tá? Que a gente pode melhorar sempre, tá bom? Então, vamos começar. Aqui eu trouxe para vocês o seguinte, algum macetinho, que é o seguinte, das principais doenças virais, ou de algumas, né? Mas são as que mais caem. Vai ensacar pó de café, que é hepatite, herpes, varíola, AIDS, encefalite, sarampo, cachumba, raiva, poliomielite, dengue, catapora, febre amarela e rubéola. Uma outra sugestão que eu dou, se vocês me permitirem e me cobrem também, eu vou postar no Canvas, aquela música do Titãs, que tem algumas doenças causadas por protozoários, por nematelmintos, por plateumintos, por vírus e por bactérias. É uma excelente música para a gente estudar e sair marcando quais são causadas por vírus e separar essas doenças. É muito bacana se fazer isso também. Aí um outro macetezinho que a gente tem são para doenças causadas por bactérias. Didi fez tatuagem na pele e colocou bons pneus na limusine. Aí nós temos difteria bacilar, febre tifoide, tétano, tuberculose, gonorreia, leptospirose, cólera, coqueluche, botulismo, pneumonia, lepra, meningite e sífilis, tá? E nós temos, gente, a misericórdia, Estela, você não viu nada, você não viu ainda nada. Agora, a gente sempre fala, e que cai muito, é a AIDS. Essa semana eu recebi uma questão falando... Entendi, Estela. Essa semana eu recebi uma questão falando justamente sobre a AIDS, tá? Do coquetel da AIDS, das medidas preventivas que se usam para evitar o vírus da AIDS. O vírus da AIDS é o vírus da imunodeficiência adquirida, tá? Ele é um retrovírus e ele engana o nosso sistema imunológico. Ele engana as suas células de defesa, que é o linfócito específico, que é o linfócito CT4. E esse vírus, o vírus da AIDS, a gente começou a ter notícia dele na década de 80, né? E esse vírus que causa essa doença, em inglês é AIDS, em português, mas a sigla, né? A síndrome da imunodeficiência adquirida. Quem que causa a AIDS? A AIDS é causada pelo vírus HIV. O vírus HIV, ele causa AIDS.
Ele é um retrovírus, aonde ele vai conseguir transformar o RNA em DNA através de uma enzima que a gente conhece tremendamente, que a gente sabe ouvir falar muito dela, que é a transcriptase reversa. E como é que nós pegamos AIDS? Todo mundo está cansado de saber, mas aí eu pergunto, por que ainda o número de diabéticos é tão alto? Seria a falta de informação? Joguei uma pergunta para vocês. Seria a falta de informação? Hoje nós sabemos. Exato, Vitória. Eu também acho que não. Eu posso até estar errada no meu pensamento, mas não é falta de informação. As pessoas sabem, e quando a gente vai num posto de saúde, vocês já viram muito isso, o rapaz do agente de saúde, ou quando a gente vai a um laboratório colher sangue, usa, não só por causa do coronavírus, já se usava luva, a questão da seringa ser descartável. A gente sabe que se pega a AIDS através do sêmen, através do contato sexual, de agulhas e seringas contaminadas, né? Por meio do leite materno, também através da vacina da mãe, portadora para o filho. E isso se sabe. Não se justifica, no meu ponto de vista, eu peço perdão se eu estiver errada, não seria por falta de informação. Se tem hoje, e eu vi isso de um presidente de uma organização dos portadores de HIV do Rio de Janeiro, há algum tempo atrás, aonde ele diz justamente o seguinte, que depois que lançou o coquetel, a pessoa acha que ela está salva da AIDS. Não é por aí, né? O que acontece é que a gente tem que, sim, se informar, os veículos de comunicação ajudarem nessa divulgação de como você pega a AIDS, e se eu estiver errado, eu gostaria que as pessoas que estão aqui na sala me falassem se eu estou errada. Vocês já viram, fora do carnaval, especificamente eu vou falar do carnaval, os meios de comunicação divulgando sobre o uso de preservativos? Eu gostaria que vocês me respondessem isso. Não. Eu concordo. Então, assim, eu não vejo isso. E quando a gente fala nisso, eu friso muito isso, é difícil os meios de comunicação falarem e divulgarem que você, quando você vai ter relação sexual, use camisinha, né? Você tem que se prevenir, você tem que se cuidar. E não é só por causa de evitar uma gravidez. Você tem N doenças causadas por N doenças que são sexualmente transmissíveis. Então, por que não se cuidar? Por que não se proteger? Né? É um absurdo você ter relação com o seu parceiro e não pedir, né, que ele use camisinha, né? É um meio de você se proteger. Aí eu vou voltar aqui. Como é que é a infecção? O vírus, ele vai entrar no seu corpo, né? E vai se espalhar via sanguínea e usar células de defesa, que é o linfócito CD4, para se multiplicar, tá? E os sintomas vai ser a deficiência do seu sistema imune. E um outro detalhe, a gente não morre de AIDS. A gente morre de doenças oportunistas causadas pelo vírus da AIDS. Uma simples pneumonia, ela pode matar. Então, todo o cuidado que nós temos ao exigir, não vamos usar objetos perfuro constantes que um outro usou.
Não vamos compartilhar agulhas e seringas. Ao ter relação sexual, vamos usar camisinha, tá? Porque ele destrói, ele vai enganar suas células de defesa e você morre. Hoje nós temos um coquetel, tá? Mas não é a cura, não justifica, né? A prevenção, cuidados na transfusão de sangue e usar camisinha. Vocês não lembram que vocês são muito novinhos e novinhas, né? O que acontece? Tem um rapaz que ele era presidente do conselho do combate à fome. E ele era hemofílico. Ele pegou AIDS num banco de sangue. Hoje não. Hoje nós temos medidas eficazes de fiscalização, tá? Nos bancos de sangue. Vocês sabem disso. E tem também, para você doar sangue, você tem que ter uma série, você preenche um questionário para ver se você está de acordo com aquele questionário. Se você estiver fora do padrão, você não pode doar sangue. Detalhe, quem já teve hepatite, não pode. Eu não posso, eu já tive hepatite, né? Então, todo cuidado, o cara, ele estava fazendo... Ele já tinha um problema que era hemofilia, ele pegou AIDS num banco de sangue. Hoje, não. E foi uma luta dele durante a vida dele também, para se ter essa fiscalização nos bancos de sangue, tá? Aqui não vai dar para ver muito bem, não. Aqui eu tenho a fase aguda, a fase crônica e a fase de AIDS, aonde eu treino o HIV versus o Lucas, Betinho, Herbert de Souza. Você já ouviu falar? Dá uma olhadinha. Ele foi um cara muito bacana. Ele batia principalmente no Comitê de Combate à Fome. Dá uma olhadinha que a história dele é muito, muito bacana, tá? Herbert de Souza, o Betinho. Ok? Aqui eu tenho o HIV versus a célula do linfócito TCD4, aonde, num primeiro momento, o que acontece? As células de defesa vão atacar esse vírus. Esse vírus engana esses linfócitos, eu tenho um aumento do vírus no nosso corpo e uma diminuição dessas células de defesa, tá? Assim que acontece. Aí aqui eu achei uma campanha do Ministério da Saúde, há alguns anos atrás, aonde ele vem desmistificar alguns tabus mesmo, que as pessoas geralmente têm a respeito dos aidéticos, né? De como nós podemos pegar e como nós não podemos pegar o vírus da AIDS. Como a gente pega o vírus da AIDS? Através da relação sexual sem preservativo, a transmissão vertical na gestação, na amamentação e no compartilhamento de seringas ou objetos perfuro-cortantes. A gente não tem que ter preconceito com as pessoas que têm AIDS, a gente não tem que ter preconceito com nada, né? A gente não pega AIDS se a gente beija, a gente não pega AIDS se a gente cuida do outro pelo ar, pelo espirro, pelo toque. Tem pessoas que quando você... eu sou aidética. Aí a pessoa não é assim. A gente tem que ter respeito e a gente tem que ter empatia. A gente está passando por um momento que a gente tem que ter empatia. E essa campanha de desmistificar esses mitos do Ministério da Saúde, alguns anos atrás, ela foi muito válida para que a gente repense em algumas atitudes, tá? Opa! Vocês conhecem... Gente, esse mosquito é um mosquito. Sabe o cara? Esse mosquito é um cara. Esse mosquito, ele transmite dengue,
zika, chikungunya. Esse mosquito é o cara, gente. Eu nunca vi um mosquito tão danadinho, tão bonitinho igual esse aqui, ó. Ele é o mosquito transmissor de algumas doenças que fazem a gente perder o sono. Pois não, agora sim, isso. Esse mosquitinho que tá com uma... Eu achei essa charge fantástica. Dengue, zika ou chikungunya? Eis a questão. É o mosquitinho, esse cara é o cara, tá? Se tem um mosquito que é assim, que todo mundo tem inveja, que é o blogueiro da vez, é esse aqui, tá? Esse mosquito, com essas pintinhas, ó, eu já tive dengue, tá? Eu não tive zika e nem chikungunya, não. Mas dengue eu tive. Olha ele aqui por outro ângulo, tá? E aqui, a gente tem as diferenças de dengue, chikungunya e zika. E um detalhe interessante, que hoje já se conhece, já se sabe muito sobre o zika vírus, mas infelizmente se deu o boom depois que algumas crianças nasceram com este problema, né? Se eu não me engano, na região Nordeste, que começou a se associar essa doença do Zika vírus com as crianças, aonde que o Ministério da Saúde, eles deram feedback, prestaram atenção e começaram a correr atrás da onde tinha vindo isso. Então, das três, segundo constam fontes, a chikungunya é a que dói mais. Parece que os ossos, eles ficam extremamente, as articulações, tudo quebrado. Alguém de vocês que está presente nessa sala, presenciou algum familiar com uma dessas doenças, ou as três? Estela, você teve qual? Chikungunya, as três? Dizem que é o sarinha e... Deixa eu ver mais Vocês que tiveram familiares com chikungunya, segundo consta a literatura, das três, é a que mais prejudica o corpo, que mais debilita o corpo, tá? Depois vocês confirmam para mim isso, por gentileza, porque na literatura fala, mas é bom, tanto na literatura falar, porque tem sequela, exatamente isso que eu ia falar. Tem pessoas que apresentam sequelas até hoje da chikungunya. Então, assim, a literatura fala, mas quando você tem em loco, igual vocês estão falando para mim, é mais um ponto para a gente pontuar que a literatura está certa, entendeu? Aqui nós temos as três doenças e comparando alguns sintomas, como febre, as dores nas articulações, as manchas vermelhas pela pele, o prurido, que é a coceira, né? E a vermelhidão nos olhos, né? A febre, né? A febre, ela pode se apresentar nas três. Vai ter uma variância nisso aí. Na dengue, sempre alta e presente no início. Na chikungunya, presente, alta e início imediato. E a zika pode estar presente, mas ela é embaixo. As dores nas articulações. Na dengue é uma dor de articulação. Quem já teve dengue sabe disso. Na chikungunya, em 90% dos casos, você está presente. E na zika, dores leves. A questão de manchas vermelhas pode ou não estar presente.
Na chikungunya, vai se apresentar em 48 horas. Normalmente, no segundo dia, a pessoa tá... Segundo a literatura, gente, essa parte, assim, ó, fica cheia... Não lembra sarampo, mas como a pessoa tivesse uma intoxicação muito grave, né? E a zika também. A coceira, sim, Vitória. Vivi? Eu ia digitar, mas falar. Me falaram que a Zika pode ser considerada uma IST, é verdade? Escreve para mim. IST. DST. DST. DST? Ah, sim. Tem uma certa controvérsia a esse respeito, tá? Mas em alguns artigos é considerado sim, tá? Mas eles estão revendo alguns estudos, tá? Mas tem literatura que fala que se o homem tiver, ele pode transmitir do sêmen para a mulher. Ok? Ok, Vi? Tem caso, sim. Mas não é DST igual a gente conhece como gonorreia, sífilis, né? Não. É uma DST à parte, né? E aqui nós temos a coceira e a vermelhidão nos olhos, né? Aí aqui, ó, esse infográfico, aonde bonitinho para mostrar para a gente febre alta, dores e inchaços nas articulações, nos pés, mãos, tornozelos e pulsos. Existem casos na literatura de artigos científicos médicos aonde a chikungunya, a pessoa, ela não consegue sequer mais, tá? Ter um movimento de amplitude dos braços, para vocês verem a gravidade disso, né? Aqui, opa, não volta, meu filho. Aqui nós temos a transmissão. Se dá pelo mosquito, que é o cara da vez, o Aedes aegypti. Sinais e sintomas: virose, que provoca hemorragias na pele, no nariz e em outros locais. Febre, isso aqui é a dengue, ó. Esqueci que é a dengue, ó. A dengue. Ela vai ser transmitida pelo Aedes aegypti. Sinais e sintomas: virose que provoca hemorragias na pele, no nariz e em outros locais. Febre, fraqueza e dores musculares. Prevenção: controle dos insetos transmissores. E um detalhe interessante agora, né, gente? O pessoal da vigilância sanitária, eles não mais estão entrando nas nossas casas. Vocês estão sabendo disso. Eles vêm, passa na porta da sua casa, fala que é da vigilância sanitária, onde eles perguntam se está tudo bem, se não tem água parada, e pedem para jogar água com água sanitária nos ralinhos e, de vez em quando, jogar água quente. Muito cuidado também para aquelas geladeiras que é frost free, que é onde eu posso ter também larvas do mosquito da dengue. Um outro detalhe é que, segundo consta, a dengue não parou no Brasil, mesmo com os casos altíssimos de SARS-CoV-2, da Covid-19, eu tenho um alto número de pessoas com dengue também, não é só esse problema. E que ele tem uma charge aonde fala que eles estão competindo pelo mesmo hábitat, tanto hábitat quanto o nicho ecológico deles, tá? O Zika vírus, aqui, Vitória, ó, da questão sexual de DST, de doença sexualmente transmissível. No caso de doença sexualmente transmissível, seria uma das vias, né? Porque pode ser tanto pela picada do mosquito,
quanto pela transmissão sexual. Eu não teria só uma via de transmissão. Eu tenho aqui principalmente o risco de mulheres grávidas, né? E a transmissão de mãe para o feto durante a gravidez. E hoje, as mães que, durante a pandemia de Zika vírus, as crianças, elas entraram com uma ação, e hoje essas crianças, elas têm todo um aparato de acompanhamento. Um debate muito importante é que essas crianças com microcefalia é o seguinte, durante a pandemia, durante os casos de Zika vírus nessas mulheres, o que aconteceu? Chegou-se a cogitar, tá? Meninas, isso aqui principalmente para nós, e meninos que vão ser pediatras, meninas e meninos, para os dois, que vão ser pediatras algum dia. Quando a criança nasce, é feita uma medida com uma fita métrica, com a medida da medida encefálica com uma fita métrica, desculpa. Aí o que acontece? O Ministério da Saúde chegou a comentar que, ao invés da circunferência de 34 centímetros, ele ia baixar para 32 a 28 centímetros, que seria o parâmetro para a criança para ser diagnosticado com microcefalia. Aí, o pessoal da Associação Brasileira de Pediatria bateu o pé que não, porque isso poderia dar um falso positivo, né, que a criança teria microcefalia, não teria microcefalia ou não. Aí, voltou atrás. Você tem que, quando a criança nasce, viu, pessoal que está aí, que vai fazer medicina, meninos e meninas? E nós, mamães, geralmente as mamães que acompanham, ficam mais perto do filho quando nasce, naquele momento, eles medem junto lá, na hora do parto, a circunferência da cabecinha, tá? E tem que tomar muito, muito cuidado com isso, gente, porque esse problema de Zika vírus, de algumas doenças, só é dado alerta depois que tem N casos, tá? Aí, quando eu for falar de doenças causadas por bactérias, eu quero até frisar essa questão do uso de antibióticos. Nós temos também a febre amarela. Vocês estão lembrados também que a febre amarela, há 2 anos atrás, teve surto de febre amarela aqui na nossa região, né? Que a gente foi tomar vacina lá na policlínica, né? E que o pessoal começou a matar os pobrezinhos dos macacos. Foi ou não foi? Tô mentindo? Tô falando mentira? Arrumaram uma quizumba danada, até os pobres do macaco, que não tinha nada a ver com a história, foram pagar o pato. Então, quando a gente fala que informação é tudo mesmo, tá? E é transmitido pela picada de mosquito, no urbano, o Aedes aegypti, e o silvestre, que é o Amaboéguas sp. Um dos motivos, tá, gente, do vírus da febre amarela ter vindo para a cidade seria por causa do desmatamento, tá? Uma relação ecológica também que a gente tem nisso aí. A infecção, como se dá isso? O vírus penetra através da pele, vai disseminar-se pelo sangue, instala-se no fígado, aí geralmente as pessoas têm o olho amarelado, igual na hepatite também, que a gente observa muito isso. A prevenção, vacinação e combate aos mosquitos transmissores, tanto é que em alguns países a gente tem barreira sanitária, você não entra nesse país sem estar com seu cartão de vacina em dia e com
a vacina da febre amarela. Se eu não me engano, para ir para os estados do Nordeste, você tem que estar com a vacina da febre amarela em dia, tá? E os sintomas, febre alta, náuseas, vômitos, calafrio, prostração, a pessoa quer ficar mais quieta, né? Normal, tá? E se não cuidado, a febre amarela pode ser fatal, tá? E eu acho que eu pedi aqui, ó. Tá? Aqui eu vou falar do HPV, tá? O HPV é o vírus do papiloma, ou vírus do colo do útero. O HPV, num primeiro momento, era dado a vacina na rede particular somente para as meninas. Depois, a rede pública, quando as meninas têm 12, 13 anos, confere para mim, meninas, vocês tomaram 2 doses, 2 ou 3? Na escola. Os meninos são 2 e as meninas são 3, tá? Não, agora as meninas também são 2. Eu fui tomar, porque você toma a terceira depois de 5 anos da primeira. Eu fui tomar a terceira, a moça lá do posto falou assim que não estão dando mais a terceira dose, que não tem mais, não existe mais terceira dose. E olha um detalhe, para os meninos, na rede pública oferece 2 doses, correto? Se eu levar o meu filho, já tomou as 2 doses. Se eu quiser levar ele na rede particular, ele toma uma terceira dose. Deixa eu ver quem é. Ô, Lucas, meu anjo, você tá aí? Luquinhas? Posso te chamar de Luquinhas? Depois que já... Você chegou a tomar, Lucas? Eu acho que eu já tomei quando eu estava no Inter, aqui de Governador Valadares, na escola pública. Não lembro direito, não. Porque eu lembro que para as meninas, e eu vou falar especificamente do Tiradentes, porque eu estava lá, eu lembro das meninas tomando. Agora, os meninos, não. Eu lembro, porque eu levei o meu filho agora para tomar. Por isso que eu estou te fazendo essa pergunta. Você deve ter uns 14, uns 16 anos, 18, se você tomou também. É por isso que eu gostaria de fazer essa pergunta para você também. Porque, gente, é através do contato sexual com pessoas infectadas. Pode ocorrer também entre objetos de uso íntimo, vaso sanitário. As meninas, nós que somos meninas sabemos, né, muito bem qual que é a ginástica se a gente usa um vaso sanitário que não é o da nossa casa. Estou errada de falar isso? A gente não senta em vaso sanitário se não é da nossa casa, né? Muito tenso, Mandinha, muito. E a infecção, o que vai acontecer? O vírus ele vai penetrar no contato da mucosa. Eu falo que a nossa vagina, a nossa bonitinha, ela é extremamente, assim, perseguida, né? A bonitinha é perseguida. Vamos ser franco? A bonitinha é perseguida. A gente tem que cuidar da bonitinha. Tá? Primeiro caso, a gente tem que cuidar da bonitinha. Se a gente não cuida, se a gente tem uma infecção, por exemplo, bacteriana, você tem que tomar antibiótico. Eu tenho uma microbiota que protege ela. O pH dela é ácido para nada crescer ali. Quando você toma antibiótico, você mata até a microbiota lá da bonitinha. Você pode pegar até candidíase depois disso. Olha para você ver, né? O vírus, ele vai penetrar na mucosa da nossa bonitinha e pode permanecer latente nela, ó,
Pode se manifestar localmente ou em outras partes do nosso corpo, de acordo com o subtipo viral, tá? Controle, vacinação, uso de preservativo, evitar compartilhar objetos e roupas íntimas. Lembra que a mamãe fala, menina, a gente não empresta calcinha. A gente tem que lavar tudo bonitinho. Eu não estou falando mentira? Não estou. Sou mamãe também. Nós temos aqui os sintomas. Alguns tipos de HPV se desenvolvem melhor em áreas do corpo, como mãos, pés. Tem preferência pela área genital, tá? Isso aqui, ó, são algumas verruguinhas que tem na vagina ou no pênis. E, gente, eu já vi, não é bonito de ver, não. Tá? Tem livros que mostram isso e o trem não é bonito. Isso aqui é o básico do básico. São verruguinhas que tem, tá? Tanto é que a mulher, quando ela tem uma vida sexual ativa, ela tem que fazer o exame do HPV, tá? E a gente tem o rosa, outubro rosa, né? A gente tem o outubro rosa, falando justamente para a prevenção do câncer do colo de útero. Para vocês verem a importância que isso tem. Aí, chegou aqui, eu falei que eu não vou respirar fundo quando eu for falar de sarampo. Vocês lembram, ano passado, que ocorreu uma epidemia de sarampo no Brasil? Vocês estão lembrados? Estão lembrados? O sarampo, gente, olha para mim. Pensa numa coisinha. Sarampo, ela é uma doença infecciosa, aguda, viral, provocada por um vírus, mas a pessoa se cuidar, não tem nada, vai passar, beleza? Tá? Eu tenho uma vacina, que é a vacina. Eu vou chegar no ponto, Lucas, vou chegar no ponto agora. Eu tenho uma vacina, que é a vacina tríplice viral, que você toma ela. Aí, do nada, Lucas, olha o detalhe, Lucas. Do nada, começou a ter caso de sarampo no Brasil. Uma doença que estava praticamente sob controle, Lucas. Aí, tem N fatores nessa jogada, tá? Tem N fatores nessa jogada de ter tido caso de sarampo no Brasil ano passado. Uma delas, que o pessoal começou no movimento anti-vacina. Ô, gente, me ajuda, movimento anti-vacina é um movimento anti-vacina aonde essas pessoas não estavam vacinando os seus filhos e os seus filhos estavam pegando sarampo. Adultos pegando sarampo com complicações, gente, tá? E dá complicação, infecção no ouvido, pneumonia, convulsão, lesão no sistema nervoso. O pessoal fez um movimento tão grande, mas tão grande com isso, que deu uma epidemia de sarampo no Brasil ano passado. São Paulo, o pessoal chegava, media temperatura, pedia cartão de vacinação e vacinava as pessoas na rodoviária. Ter sarampo em pleno século XXI, num país onde nós temos, sim, um sistema de vacinação até bom, eu não vou falar 100% não, mas o sistema de
vacinas que são gratuitas para o brasileiro, ele é muito bom. Não, Vitória, você não é a louca da vacina. Eu sou a louca da vacina. Ô, Lucas, a poliomielite no Brasil, ela estava praticamente erradicada. É a vacina do Zé Gotinha, tá? Ela estava praticamente erradicada no Brasil. O que acontece? Por causa desse movimento, houve casos não comprovados, mas houve casos de possível poliomielite na região norte do Brasil, tá? E isso, gente, é muito grave, é extremamente grave. Então, quando a gente fala que a gente tem um sistema de saúde, pode não ser o perfeito, tá? Não estou defendendo A e nem B, mas que você chega lá com a sua carteirinha de vacinação, tá? Você chega com a sua carteirinha de vacinação num posto de saúde e você tem um calendário básico, você vai ser vacinado? Eu cheguei lá, no dia que eu fui levar o meu filho, eu vou dar um exemplo meu, eu cheguei para vacinar o meu filho, a moça falou assim, a senhora é o quê? Eu falei assim, professora, vamos ver como é que está o cartão de vacina para a senhora, da senhora? E foi colocar o meu cartão de vacina em dia. Então, não justifica. Tem algumas pessoas que, nesse movimento, a gente não sabe... para mim, eles estão errados, porque a gente pode prevenir essas doenças, pode salvar vidas. Vocês desculpem se eu estou errada em querer levantar a bandeira do pessoal tomar vacina. Eu falo mesmo, teve gente, pessoas divulgando fake news que vacina causava autismo, tá? Entendeu? Então, assim, é um absurdo. Eu não posso nem, eu me empolgo. Quando eu vou falar isso, eu me empolgo para falar. Porque, gente, quando foi um cientista, ele burlou a pesquisa, depois ele voltou atrás do movimento antivacina, que vacina dava autismo. É um absurdo. É um absurdo isso, tá? Ai, respirei. Agora, nós vamos falar nós falamos das viroses mais comuns de cair no Enem. Agora a gente vai falar da tuberculose, das bacterioses. E eu começo com a tuberculose, que a tuberculose é a primeira agulhadinha que você toma aqui no bracinho, né? E a tuberculose, olha que bacana, tem um tratamento fenomenal pelo SUS no Brasil também, tá? Onde se faz um acompanhamento, tá? Do paciente durante um período de 6 meses, tá? Essa doença é feito através do diagnóstico de um exame de escarro no laboratório, aonde a gente descobre se a pessoa está infectada com Mycobacterium tuberculosis. Vai afetar pulmão, rim e intestino, tá? É uma tosse, e a tosse não passa. Aí você vai ao médico, ele te pede a chapa do pulmão. Vocês já observaram? Quando tem chapa de pulmão em que um lado está pretinho e o outro tem uns buraquinhos brancos? É horrível, eu também concordo. Vocês já viram? É assim, a chapa está aqui, imagina uma chapa de pulmão. Quando você pega a chapa de pulmão, você tem o pulmãozinho todo preto e tem alguns pontos brancos. O Mycobacterium tuberculosis, quando você pega a chapa para ver, tá? Ele literalmente, o seu pulmão é como se fosse uma esponjinha, tá? Imagina um brócolis virado de cabeça para baixo, e aonde fosse igual uma esponjinha. E é o seu pulmão. Seu pulmão é uma esponjinha. A bactéria, ela faz o quê? A pessoa empolgou de novo, gente. Ela vai fazendo o quê? Ela vai comendo.
E nisso, quando você faz o exame da radiografia, o seu pedaço do pulmão, ele está branquinho. Aí você vê. E isso serve também para pneumonia, tá? No caso da tuberculose, em casos muito graves, você vai ter essas manchas brancas ao longo de todo o pulmão, tá? E a prevenção é através da nossa vacininha linda, que a gente tem a marquinha aqui no braço, que é a BCG. Que a gente, aos 10 anos, tem que tomar de novo. E se você trabalha na área da saúde, você tem que tomar de novo. Tá? Viu, pessoas lindas do meu coração? E a gente faz o tratamento com o quê? Com antibiótico num período de 6 meses. Aí, a Vitória falou assim, 6 meses de tratamento. Você sabe o que acontece? A pessoa acha que sarou e para o tratamento. E não parou. É um tratamento demorado, gente. São 6 meses de tratamento, para vocês terem uma ideia. Tá? É dada a medicação. A pessoa vai na casa, a pessoa do posto de saúde vai de manhã e à tarde na sua casa para fazer o acompanhamento dos medicamentos. São medicamentos fortes, tá? Em horários, é horário pré-definido para tomar os medicamentos, tá? Isso aqui é o que eu estou falando, ó. Eu tenho uma manchinha branca. Depois, eu tenho uma outra manchinha. E quando você percebe, você tem isso aqui, ó. Você tem... Ela, literalmente, ela destrói o seu pulmão. Destrói, tá? Agora, eu vou falar da hanseníase. A hanseníase é uma doença bíblica, vocês sabem disso, né? É a doença retratada na Bíblia, onde as pessoas, quando tinham a hanseníase, que não era conhecida como hanseníase, era conhecido como lepra, era um impuro. A pessoa não ficava perto da outra quando tinha lepra. Tanto é que em janeiro, é o janeiro amarelo, em combate ao preconceito contra a hanseníase, né? E essa doença, olha que bacana, também tem tratamento, tá? Se a pessoa pegou hanseníase dentro de 24 horas, 24 a 48 horas, depois que ela toma o medicamento, ela não transmite mais para ninguém, tá? Tem uma cura total. O tratamento também é longo, tá? É um tratamento demorado, mas assim, que a pessoa sai dessa muito, assim, bem, ela pode ter problema da hanseníase, é o quê? É que ela vai afetar a nossa pele, né? Ela vai, e vai o quê? Nós vamos passar a não ter sensibilidade. Tinha, isso aqui, aqui, gente, ó, a pessoa vira cozinheira, ela queima. Uma pessoa que tem hanseníase, isso aqui, ó, ela tem uma lesão, ela tá com a mão em cima do fogo e ela não percebe isso. A pessoa não percebe, ela não tem sensibilidade, tá? Ela causa lesões na face, na região do nariz, aqui, região aqui do pescoço, nas pernas. Eu vou mostrar para vocês, tá? E o que a gente tem que fazer é o quê? Educação sanitária e cuidar. São essas manchas aqui, ó. E olha que eu coloquei light, tá? Light. Aí aqui a gente vai falar da sífilis. A sífilis, tá? É uma doença, tá? Eu tinha uma outra figura aqui para mostrar para vocês. Eu resolvi tirar porque ela choca, tá? Ela é uma figura muito forte. A sífilis pode começar aqui, né? Pessoa, é diferente da herpes, tá? É diferente da herpes. Vai ser uma presença de uma ferida indolor no local da infecção, geralmente na região genital, que aparece 10 a 90 dias após o contágio, né? Depois,
eu vou ter uma sífilis secundária, aonde os sintomas vão aparecer entre 6, tá? Hã? A pessoa, né? Desculpa, obrigada. A pessoa, meu marido está corrigindo aqui, eu não. A pessoa, né, que pegou a sífilis, vai aparecer o sintoma entre 6 semanas e 6 meses do aparecimento e cicatrização da ferida inicial. Pode ocorrer manchas no corpo que geralmente não coçam, tá? Inclui as palmas das mãos, pés. Essas lesões são ricas em bactérias. Aí o povo descobriu que tem que lavar a mão. Aí deixa eu voltar aqui, lá no meu primeiro slide, eu estou no 22, que eu achei que eu estava apresentando. Aí o povo descobriu lavar a mão por causa da Covid-19. O povo antes não lavava a mão, gente. Não usava álcool. Eu só a mão, isso aqui, ó, é a principal via de contágio de N organismos para o seu corpo. Aí, eles descobriram agora que a gente precisa lavar a mão, que a gente precisa ter hábito de higiene. Não é lindo o trem desse? Fala a verdade comigo. Conversa comigo. Descobriram que lavar a mão não é só, gente. Exato, Lucas. É exato. Nada, não. Conjuntivite, gente. Que a gente não podia ter evitado se a gente lavasse a mão. Ô, Lu. Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Exatamente. Hoje de manhã aconteceu a mesma coisa. Aí, vamos lá. A Ana saiu, e dou exemplo dela. Todo mundo aqui gosta de viajar e chegar no quarto do hotel limpinho. Beleza? Tô tomando. Né? Só que a gente chega, tá tudo limpo. Maravilhoso, né? Aí você chegou lá no hotel, ó, o ar-condicionado, a mão, sua mão foi na maçaneta e fez assim, no controle remoto, do ar-condicionado, da televisão. Olha que lindo! E passa a mão na cama. Qual o momento que você lembrou de lavar a mão? Não, eu já falei do controle remoto. Eles estão lá, deitados. No controle remoto, eu falei. E lá, depois pega. Eu falei, meu anjo. Pega o controle remoto. Que momento você lembrou de levar a mão? Que momento que você lembrou que dorme com o controle remoto desse jeito assim, ó, lá no hotel? E você esqueceu que esse controle remoto não tem uma devida higienização, querido. Hã? Pensou? Aí a gente descobre, em meio à pandemia, que a gente tem que ter hábito de higiene e lavar a mão. É fantástico o trem desse. Não? Aí, voltando aqui na sífilis, aí eu tenho uma sífilis terciária, gente. Essa sífilis terciária, o que acontece? Ela pode surgir de 2 a 40 anos depois do início da primeira infecção e costuma apresentar sintomas principalmente cutâneas, cardiovasculares, neurológicas e levar à morte da pessoa. E a gente podia ter cuidado, né? E tem aquela parte da sífilis onde ela é latente. Ela não vai apresentar sintomas, ou não aparecem os sintomas, sendo o diagnóstico realizado apenas por testes imunológicos, tá bom? Amores, deixa eu perguntar. Eu paro ou continuo? Continua? Deixa eu fechar aqui
Aí aqui a sífilis, o agente causador. O agente causador é o treponema palladium, né? Os sintomas, a primeira manifestação é o cancro duro, tá, no pênis. Depois, lesões progressivas no sistema nervoso e circulatório, contato sexual. Me conta qual que é a prevenção. Hoje, camisinha. Não podia ser mais fácil? Não podia ser mais fácil? A gente tem que usar camisinha. Outra doença. Ô, Lucas, ela pode transmitir. Pode transmitir, sim. Mesmo porque está incubado dentro dela. E o que que acontece? Um outro detalhe. A pessoa tem que fazer um exame para fazer o teste imunológico para ver se tem ou não, tá? A sífilis se pesquisar na internet, tem algumas doenças, tem algumas doenças não, né? Tem algumas figuras que eu vou te contar, não são bonitas de se ver, não. Tá? Eu não recomendo vocês verem se vocês não tiverem muito, como é que fala? Você vai ver, Lucas? Eu tô mandando você não ver. É assim, é uma angústia muito grande. É uma angústia, te dá uma angústia muito grande nisso, tá? Aí a gente tem aqui uma das doenças que eu mais gosto de falar sobre elas, que é o botulismo, e depois a gente tem o tétano. No botulismo, eu tenho a bactéria que é o Clostridium botulium, que mata, tá? Ela é uma bactéria anaeróbica, onde ela vive na ausência total de oxigênio, tá? E essa toxina, quando tratada, ela ajuda nas mulheres, no Botox. Ajuda, mata em uma e ajuda na beleza de outra, tá? O problema dessa doença é o seguinte: ela vai fazer o quê? Vai dar uma parada cardiorrespiratória na pessoa. A pessoa ela vai ter alguns sintomas, como vai ter vertigem ou tontura, a saliva ela engrossa, tá? E vai ter uma dor abdominal e uma insuficiência cardiorrespiratória muito grande, tá? Quando vocês verem, e não pode, tá? Vocês nunca vão ver. Nunca vão ver. E se ver, e a vigilância sanitária pegar o supermercado que tiver com conserva estufada, é uma multa milionária no supermercado, tá? Por quê? Principalmente embutidos, latas de sardinha, palmito, latas de milho verde, de salsicha, tá? Hoje é muito difícil vocês verem isso, tá? Mas quando essas latas estufam, essas latas de conserva, é porque tem a contaminação pelo esporo da Clostridium botulium, tá? E essas pessoas podem vir à morte, vir a óbito. Por quê? Eu vou ter uma parada cardiorrespiratória causada por essa bactéria, que é o Clostridium botulium, que é uma bactéria anaeróbica, ela vive na ausência de oxigênio. Aí aqui, o agente causador Clostridium botulium vai afetar o sistema nervoso e muscular. Tratamento antibiótico, aonde que eu vou achar isso? Em enlatados ou embutidos. Prevenção. Agora vamos lá. Você vai comer uma lata que está estufada no supermercado? Nunca, né? Ó, de jeito nenhum. De jeito nenhum. O outro que eu gosto também de falar dela é o tétano. Eu já tive tétano, com caco de vidro. O esporo ficou lá. Eu passei o caco de vidro, ó, entrou. A sorte, eu estava voltando da escola, eu tinha um tamanco.
e o caco de vidro entrou no meu pé. Um trenzinho desse tamanhozinho assim. E eu senti ele 2, 3 semanas e nada. Mas 3 semanas eu fiquei com caco de vidro no pé. E eu comecei a ter me senti mal. Aí minha mãe foi e tirou. Na minha mãe ter tirado o caco de vidro, aí que vem a história agora. A minha mãe limpou e passou água oxigenada, que foi a minha sorte. Aí eu comecei a dar uma febre muito alta, tá? E eu fiz assim, ó. Eu comecei a ficar assim, ó. Aí a minha mãe foi e levou ela no posto de saúde. Aí ela falou para a moça que eu tinha furado o pé no caco de vidro. Aí eu tomei as 3 doses da vacina. Eu tinha uns 16 anos. Mais uma para minha lista que eu tive, tá? E não é bacana. Não é bacana. Ela, na hora que eu não percebi nada, a moça do posto de saúde que falou assim, ela tá com tétano, por causa. Aí a minha mãe falou que eu tava com um caco de vidro no pé. E o trem e a vacina dói. Essa aí eu não vou enganar, não. A vacina do tétano dói, tá? Nós temos hoje um hábito, tá? Minha filha, com certeza, alegrar vocês. Qual que é o propósito da minha vida? Alegrar vocês, passar conhecimento. Viu? Deus é bom demais comigo, gente. Nossa, mãe, Deus é maravilhoso. Não tem como agradecer, Papai do Céu. Um dia eu vou fazer um bate-papo com vocês aqui, ó, só para contar como Deus é maravilhoso na minha vida. Não tem como. Eu não chamaria isso assim, não, Vitória, mas assim, ele é generoso demais comigo. Ele é lindo. Ele é lindo, tá? Depois da aula, nós vamos marcar um bate-papo, tá? Vamos marcar um bate-papo depois? Aí a cólera, gente, é o seguinte, a cólera foi uma doença também na década de 80 e 90 que veio para o Brasil, causada por uma bactéria também, e as pessoas começaram a dar uma infecção muito grave intestinal e viu que era da cólera, do Vibrio cholerae. E como é que a gente começou a tratar? Antes da Covid, a gente já fazia isso, tá? A gente já fazia. Que é o quê? Lavar verduras, frutas e legumes com água sanitária. É ou não é? A gente já fazia isso. Mas a gente tratava de uma bactéria. E isso a gente sempre fez. Ou vinagre, ou hipoclorito de sódio, ou cloro. A gente faz uma vasilha e coloca as verduras lá. Tá? Isso é muito bacana. Uma coisa que a gente já fazia para evitar uma doença causada por bactéria. E agora, para fechar, nós temos essa aqui, que já caiu dezenas de vezes no Enem, que é a leptospirose. E quem causa a leptospirose? O Leptospira interrompius, que vai afetar o fígado. E aonde a gente consegue isso? Através do contato com a urina de ratos contaminados. Por isso que a gente não deve nunca andar na chuva descalço. De forma alguma. Amores do meu coração. Depois eu falo das protozooses e dos nemateumintos e dos plateumintos. Bem, senão eu vou ficar aqui com vocês até 10 horas da noite. Aí eu paro nas bacterioses que